Seja bem-vindo ao Botafogão, o nosso canal de notícias do Glorioso. Aqui você fica por dentro de tudo que está rolando no clube mais tradicional. E vamos às notícias. Deveria ter investido mais na Sul-Americana. Foi longe na competição, poderia estar na final, na decisão da competição. Contra o Fortaleza, né? O Botafogo estava do outro lado, né? E também por, acho que, escolhas equivocadas, falta de foco, determinação. O trabalho do Bruno Lage também ruiu na competição internacional, que era factível para o Botafogo também. Ah, não, porque está lidando o brasileiro, tem que largar a mão. Não era necessário fazer o que o Botafogo fez com a Sul-Americana. E isso também desgastou o trabalho desse treinador. E o Botafogo, eu acho assim, o Lúcio Flávio, nessa história do arroz com feijão, do básico, ele já estava lá dentro, ele já está enraizado no Botafogo. Ele sabe a vocação de cada jogador, a função de cada um, como cada um rende de uma forma melhor. Então, o Botafogo hoje parecia um xerox, um Ctrl-C, Ctrl-V do Botafogo do começo do campeonato. Um time que faz marcação alta e está enfrentando um Fluminense que tem a posse de bola, o dinizismo como sua base. Ele atrapalhou no começo, não é à toa que ele acabou definindo o jogo em poucos minutos, né? Atrapalhando a saída de bola do Fluminense, atuando com transição rápida. Era o Botafogo do Luiz Castro, com a assinatura agora do Lúcio Flávio. E desculpa, Brilha, só rapidamente sobre o Lage, eu não posso fazer essa afirmação porque seria incorreto, mas me pareceu o tempo todo que ele não estava aqui de corpo e alma. Essa é a impressão que eu tive, até pela duração do contrato dele. Né? A impressão que dava é que ele tinha vindo aqui para encerrar um trabalho, concluir o ano do Botafogo, e depois eu vou tocar a minha vida em outro lugar. Sabe assim, alguém que não percebeu a importância da oportunidade que tinha, que é conduzir o Botafogo ao título do Campeonato Brasileiro agora em 2023. Então, sabe, o cara que não está aqui, ele está, mas não está. Muito estranha essa passagem dele em vários aspectos. Você falou, nessa hora, na hora que ele começou com essa história, Breler, de que eu vou entregar o carro, ele falou, ele não faz ideia do que está acontecendo no Botafogo, ele não faz ideia de onde ele está. E nesse aspecto, a diretoria do Botafogo, até nessa nova realidade de SAF, foi até tolerante. Fosse outra diretoria nessa situação, até num formato de associação, com mais pressão política, ele teria caído depois do jogo contra o Flamengo. Porque ali se esperava até do Bruno Lage uma postura não só de defesa do trabalho e das ideias dele, mas de defesa dos jogadores. É um clássico, a gente sabe o que representa perder um clássico, ainda mais em casa, com a empolgação do torcedor. Foi a primeira derrota do Botafogo jogando no Newton Santos no campeonato. Então, ali até ele disse, a minha intenção foi desviar o foco, mas uma intenção totalmente desastrada. Ele aumentou o foco. Eu não sei onde que eu li, quem foi que escreveu no Twitter, e eu vou chamar de Twitter a rede, porque é assim que eu gosto de chamar, que a entrevista do Bruno Lage depois do jogo contra o Flamengo foi o soco do preparador físico no Pedro, sabe? Sim. Dali por diante foi ladeira abaixo. Ali perdeu seu controle do trabalho, tal qual pro Sampaoli, e não tinha mais volta. E aí o Tiquinho Soares foi a gota d'água, a partir dali estava depois aquele jogo, foi na sequência da eliminação do Botafogo na Sul-Americana. E a torcida deu uma chiada, até vaiou o time no final, mas havia um contexto naquilo ali, o torcedor botafoguense enxergando a possibilidade de avançar mais no torneio, questionando algumas escolhas do técnico, mas nenhum motivo para crise, não tinha ninguém pedindo a cabeça dele, eram questionamentos normais, que qualquer técnico sofre. E ele levou aquilo para um caminho tão destrutivo que acabou contaminando o grupo. E nesse cenário, ter um cara como o Lúcio Flávio, que é identificado com os atletas, que conhece o trabalho, que experimentou Luiz Castro, a gestão interina do Caçapa muito competente nesse aspecto humano. Esse foi um ponto que para os jogadores deu a confiança de que o Lúcio Flávio podia tocar, porque o Lúcio Flávio tocou junto com o Caçapa, né? Sim. Acho que essa foi a senha para os jogadores que dava para... E ali era natural que ele repetisse o que estava funcionando e o Bruno Lage, ele foi descaracterizando o time aos poucos. Foram descaracterizações sensíveis, mas que no conjunto da obra, no fim, a gente já não enxergava nada daquele Botafogo do primeiro turno. Então, algumas opções do Lage, por exemplo, a mudança de posicionamento do Tietê. Ele começou colocando o Tietê para jogar na ponta direita. Depois o Tietê virou lateral. E não é que o Tietê não tivesse capacidade para exercer essas funções. Tanto é que o primeiro gol hoje sai do Tietê fazendo uma construção típica de ala direita. Já jogou no Palmeiras, jogou de lateral várias vezes. Mas o Tietê vinha sendo o coração do meio-campo do Botafogo. E ele abriu mão disso conscientemente.
Então, nesse aspecto, o Lúcio Flávio fez o correto. Restartou o time, fez com que o time voltasse a jogar na mesma rotação, na mesma intensidade. Há um desafio agora, que é quando precisar mexer numa peça ou até mexer durante o jogo. O Fluminense hoje estava desgastado também, preciso colocar isso na balança. Como o Lúcio Flávio vai se comportar, mas como um primeiro sinal, ele fez o que deveria ter sido feito. Dá para ficar com o Lúcio Flávio até o final do ano, ou Bubu? Eu acho que a tendência é essa, a lógica aponta para isso. É claro que é um jogo, foi a estreia dele, mas estreia impactante. Vitória como visitante num clássico, em que você percebe agora uma folga maior, um respiro maior na liderança. E é um cara que não é só que não vai atrapalhar, né? Mas o fato de ele conhecer muito bem o time, explorar da melhor forma possível as potencialidades do Botafogo, eu acho que isso já credencia falta pouco tempo, são 12 rodadas. Né? Você correr um risco, trazer qualquer profissional. Se trouxesse o Guardiola agora, traz quem você quiser. O processo de adaptação, o tempo que você tem que levar para conhecer o grupo de jogadores, talvez a pessoa que chegue não seja tão bem recebida. Então agora a lógica aponta para a permanência. Eu ia acrescentar um outro ponto, né, nessa discussão que a gente está tendo sobre técnicos muito estrangeiros e tal, aqui, e acho que o Bruno Lage também pecou nisso. O André tocou na questão da relação com os jogadores brasileiros, né? O vestiário aqui no Brasil, ele é meio que, né, sagrado demais, os jogadores têm um poder muito grande, muito mimados, jogadores e tal. Então, o técnico tem que fazer esse trabalho meio de psicólogo, de união, de família. Rodrigo, desculpa, o que não significa dizer amém para tudo, como vocês quiserem e tal, porque eu nunca vou esquecer o depoimento do Rafinha, que hoje está no São Paulo, sobre o relacionamento do grupo do Flamengo, especialmente o dele. Por enquanto é só. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Voltaremos a qualquer momento com mais notícias do Glorioso. Até mais!